A luz que voltou. Um jovem fotógrafo cético sofre um acidente que o deixa temporariamente cego. Durante o período de escuridão, ele começa a ter visões e sonhos com Chico Xavier, que o orienta a ver com os olhos da alma. Quando recupera a visão, percebe que uma de suas fotografias, feita antes do acidente, contém uma imagem impossível, um reflexo de luz que revela uma mensagem espiritual. A partir daí, começa sua jornada de fé, perdão e transformação. A imagem que não devia existir. O relógio marcava 3h03 da madrugada quando o clique ecoou dentro do pequeno estúdio fotográfico. Felipe havia passado horas revisando suas antigas fotografias, na tentativa de reorganizar o acervo que ficará esquecido desde o acidente. O espaço era silencioso, apenas o som suave da chuva batendo na janela e o estalar tímido de uma lâmpada fluorescente que piscava no teto. Do lado direito, sobre a mesa de madeira, estavam espalhadas dezenas de fotos ampliadas, retratos, paisagens, reflexos de espelhos, luzes noturnas. Felipe passava os dedos sobre elas com cuidado, como quem toca lembranças. Ainda se acostumava a olhar novamente o mundo. Havia ficado cego por quase 7 meses. A queda durante uma sessão de fotos em um casarão antigo o deixará entre a vida e a morte. Lembrava-se de acordar num hospital, tudo escuro, tudo distante, e ouvir os médicos dizerem que talvez jamais voltasse a enxergar. Mas voltará. Milagrosamente, os olhos voltaram a captar a luz, como se uma cortina tivesse sido levantada por mãos invisíveis. Ainda assim, o mundo lhe parecia diferente. Mais silencioso. Mais profundo. Mais vivo. Enquanto examinava as fotos, uma delas chamou sua atenção. Era uma imagem antiga, tirada poucos dias antes do acidente, o salão do casarão iluminado apenas por velas, e no centro, um espelho quebrado refletindo um feixe de luz dourada. Felipe franziu o senho. Aquela luz. Ele não lembrava de tê-la visto durante a sessão. Pegou a lupa e aproximou. O coração acelerou. No reflexo do espelho, entre as rachaduras do vidro, havia um rosto. Um rosto sereno, de expressão mansa, envolto por uma claridade suave. Eram traços inconfundíveis, o olhar bondoso, os óculos redondos, o leve sorriso nos lábios. Chico Xavier. Felipe recuou, derrubando a cadeira. O barulho ecoou pela sala. Não, isso não é possível, murmurou, a respiração ofegante. Tremendo, pegou a foto novamente. Passou os dedos sobre o papel. Nada de colagens, nada de edições. O negativo estava intacto. Aquilo estava na imagem original. Encostou-se na parede, tentando entender. Fechou os olhos. Por um instante, voltou à escuridão dos meses sem visão. E então, como um eco distante, ouviu uma voz, suave, pausada, cheia de paz. A verdadeira luz não está nos olhos, meu filho, mas no coração. Felipe abriu os olhos, assustado. Olhou em volta. Ninguém. Mas o ar parecia vibrar. Um perfume leve de flores tomou o ambiente. E a lâmpada que piscava no teto se acendeu completamente, inundando o estúdio com uma luz dourada. Ele olhou de novo para a foto. Agora, não era apenas o reflexo de Chico. Havia palavras gravadas na luz, como se a imagem tivesse sido escrita pela claridade. Volte a casa. A fé te aguarda onde a visão terminou. O coração de Felipe disparou. Volte a casa. Pensou. O casarão. O lugar do acidente. A mente lutava entre o medo e a curiosidade. Mas havia algo mais forte que a razão, uma sensação de que aquilo era um chamado. As lágrimas escorreram sem aviso. Ele se sentou no chão, abraçando a foto, como quem segura um bilhete vindo do invisível. De repente, as luzes piscavam novamente. O relógio na parede começou a bater com insistência. 3h03. O mesmo horário em que o acidente havia acontecido meses antes. O mesmo horário em que tudo escurecera, e talvez o mesmo em que tudo estava começando a se iluminar outra vez. Felipe levantou-se devagar, respirando fundo. Olhou em volta uma última vez. As sombras no estúdio pareciam dançar, como se alguém estivesse ali com ele. E pela primeira vez desde o acidente, não sentiu medo. Sentiu presença. Pegou a câmera antiga sobre a prateleira, colocou o filme dentro e sussurrou. Se é para ver com a alma, então me mostra o caminho, Chico. Do lado de fora, a chuva cessou. E um raio de luz dourada atravessou o vidro da janela, pousando exatamente sobre a fotografia, iluminando o rosto de Chico Xavier, que agora parecia sorrir um pouco mais. O dia em que a luz se apagou. Era uma tarde quente de outubro, e o sol parecia atravessar as janelas do velho casarão como se buscasse revelar os segredos que moravam nas paredes antigas.
Felipe, então com 34 anos, fotógrafo profissional e cético convicto, havia sido contratado para registrar imagens para uma revista sobre casas assombradas e mistérios históricos. Ele gostava do desafio, não por acreditar em fantasmas, mas por adorar as sombras. Acreditava que toda boa fotografia nascia do contraste entre a escuridão e a luz. Chegou cedo, com suas câmeras, tripés, lentes e um entusiasmo silencioso. O casarão ficava nos arredores de Pedro Leopoldo, cidade natal de Chico Xavier. Diziam que ali, muitos anos antes, uma família inteira havia feito sessões mediúnicas e que, desde então, espelhos e relógios paravam sozinhos. Felipe achava graça dessas histórias. Mas a beleza do lugar, a arquitetura em ruínas e o reflexo dourado das vidraças antigas despertaram nele um interesse mais artístico do que espiritual. Por volta das 3 da tarde, iniciou as primeiras fotos. A luz entrava filtrada pelas frestas e criava feixes tão nítidos que pareciam sólidos. Felipe ajustava a câmera, inclinava o corpo, buscava ângulos. Um dos cômodos, o antigo salão principal, tinha um enorme espelho rachado encostado à parede. As rachaduras pareciam nervuras de uma árvore antiga, e entre elas o reflexo se fragmentava em dezenas de pequenas realidades. Perfeito, murmurou. Montou o tripé e ajustou a lente. Enquanto focava, notou algo estranho. O reflexo do espelho mostrava o salão, mas não mostrava ele. Deve ser o ângulo, pensou, tentando rir. Deu um passo à esquerda, e nada. À direita, o mesmo. Seu corpo não aparecia. Mas no lugar onde ele deveria estar, uma sombra humana se delineava, imóvel, como se observasse do outro lado do vidro. Felipe sentiu o ar ficar mais denso. As janelas estremeceram com o vento, e uma das velas acesas perto da parede se apagou. Ele tentou se aproximar, curioso, mas um estalo ecoou no teto, um som seco, como madeira partindo. Levantou o olhar e viu a grande viga se soltar lentamente. Nem teve tempo de reagir. O teto desabou com um estrondo. Tudo se apagou. O mundo mergulhou no escuro. Quando abriu os olhos, tudo era silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia líquido. Felipe tentava mover o corpo, mas não sentia nada. Apenas o frio. E uma sensação de estar flutuando. De repente, viu luzes. Pequenos pontos dourados flutuando no ar. E entre eles, rostos serenos, sorridentes, quase transparentes. Sentiu medo e paz ao mesmo tempo. Eu morri. Perguntou, sem voz. Uma figura aproximou-se, envolta numa luminosidade suave. Não havia como ver os traços, mas os olhos, os olhos, brilhavam com uma ternura infinita. Não temas. Ainda não é hora. Mas o que viste foi para lembrar-te de que o olhar verdadeiro não depende dos olhos. Felipe quis entender, quis perguntar mais, mas a luz se expandiu, cobrindo tudo. E então, tudo escureceu novamente. Quando acordou, estava no hospital. O som dos aparelhos, o cheiro de éter, as vozes distantes dos médicos. A mãe chorava ao lado da cama. E ele nada via. Somente um breu sem fim. Nos dias seguintes, os médicos confirmaram: trauma óptico severo. Talvez irreversível. A notícia caiu sobre ele como uma sentença. A luz havia se apagado. Mas dentro de si, havia uma lembrança insistente. Aquele instante entre a vida e a morte, aquela presença luminosa, aquelas palavras que soavam como um eco da eternidade. O olhar verdadeiro não depende dos olhos. Felipe não sabia, mas aquele seria o início de um caminho que o levaria muito além da dor, em direção à fé, à descoberta e ao reencontro com o invisível. Um caminho que, meses depois, o faria voltar ao mesmo casarão e ver, através da lente da alma, a luz que nunca se apagou. O retorno à casa. Os meses que se seguiram foram de um silêncio mais profundo do que a própria escuridão que o envolvia. Felipe aprenderá a contar os passos, a medir os sons, a reconhecer os objetos pelo toque. Mas nada conseguia preencher o vazio que a perda da visão deixará. O mundo, antes feito de cores e sombras, agora era uma imensidão imóvel, sem contornos. À noite, porém, algo acontecia. Quando o sono vinha, ele sonhava. Sonhava com a mesma figura luminosa que havia visto no instante do desabamento. Em cada sonho, a presença dizia poucas palavras, mas todas pareciam marcadas por uma serenidade profunda. Felipe, a luz não se foi. Está dentro de ti. Olha com o coração. Volta ao lugar onde o medo começou. As frases se repetiam, como ecos de uma mensagem antiga. E quanto mais tentava ignorá-las, mais nítidas se tornavam. Certa manhã,
sentado na varanda de casa, ouviu no rádio uma notícia que o fez estremecer. Casarão histórico de Pedro Leopoldo será demolido nos próximos dias. O local ficou famoso por histórias espirituais envolvendo antigos médiuns da cidade. O coração de Felipe disparou. Era o mesmo casarão. O mesmo onde sua vida havia mudado. Por impulso, ou talvez por algo maior, levantou-se. Pediu à mãe que o levasse até lá. Ela hesitou, mas diante do tom sereno e decidido do filho, não conseguiu recusar. A viagem foi longa. Durante o trajeto, o som dos pneus sobre o asfalto parecia acompanhar o ritmo do coração dele. Quando o carro finalmente parou, Felipe sentiu o ar diferente. Um vento morno, com cheiro de terra úmida e madeira antiga. Mesmo sem ver, ele sabia. Estava diante do casarão. Deixou-se guiar até o portão. Os dedos tocaram o ferro frio e enferrujado. Uma sensação estranha o percorreu, um arrepio que não era medo, mas reconhecimento. Como se uma parte dele nunca tivesse saído dali. A mãe ficou no carro. Felipe entrou sozinho. Os passos ecoavam pelo chão de tábuas. O ar estava pesado, impregnado de lembranças. Ele se orientava pelo som, pelo cheiro, pela memória. Sabia onde ficava o salão principal. Ali, onde o espelho havia caído, onde a luz o havia envolvido pela última vez. De repente, o vento soprou pelas janelas quebradas. As tábuas rangiam, e os ecos de suas passadas se misturavam com um murmúrio quase humano. Era como se as paredes respirassem. Felipe parou no centro do salão. E falou em voz alta. Seja lá o que for isso, se há algo aqui, me mostre o caminho. Eu quero entender. Por um instante, o silêncio foi total. Depois, um leve som metálico, como o tilintar de uma corrente fina, veio de algum lugar próximo. Ele se virou em direção ao som, e o coração acelerou. Não sabia explicar, mas sentiu a presença de alguém. Não uma presença ameaçadora, mas tranquila, amorosa. Um perfume de flores surgiu no ar, cheiro de jasmim. E então, uma brisa suave tocou seu rosto. Felipe. A voz era serena, pausada. Não era sonho. Não era imaginação. Vinha de fora, e de dentro, ao mesmo tempo. Felipe, tu pediste para ver a luz. Mas para ver, é preciso primeiro crer. Ele caiu de joelhos. Lágrimas que não via escorreram por seu rosto. Não sabia se era Chico Xavier, se era um espírito, se era apenas sua mente tentando curá-lo. Mas sentia algo real, palpável, vivo. A visão dos olhos pode se perder, mas a visão da alma, nunca. Nesse momento, Felipe sentiu algo aquecer seu peito. Era uma sensação de luz interna, expandindo-se de dentro para fora. Por um segundo, flashes de claridade surgiram, não no mundo físico, mas dentro de sua mente. Viu o casarão, viu a si mesmo ajoelhado, e ao redor, formas luminosas, dezenas delas, observando com compaixão. E no centro, uma figura de semblante calmo, vestida de branco, sorrindo. Chico Xavier. A visão durou apenas um instante. Mas foi suficiente. Felipe compreendeu que nada é realmente perdido, apenas transformado. Quando a luz interior se apagou, ele permaneceu ali, ajoelhado, em silêncio, sentindo que algo novo havia começado. Na manhã seguinte, ao voltar para casa, pediu que trouxessem suas antigas fotografias. Entre elas, havia uma imagem feita no dia do acidente. Uma foto do espelho rachado. Ao tatear o papel fotográfico, algo estranho aconteceu. Um formigamento leve percorreu-lhe os dedos, e um lampejo atravessou sua mente. O reflexo do espelho parecia conter um brilho que não era natural. Um brilho, dourado. A fotografia da alma. O quarto estava em silêncio, apenas o leve som do relógio marcava o tempo. Felipe, sentado diante da mesa onde antes revelava suas imagens, agora tateava com cuidado os álbuns e as caixas antigas. Sua mãe, paciente, ajudava-o a identificar as fotos. Essa é do casarão, filho, do dia do acidente, disse ela, com a voz trêmula. Felipe estendeu a mão e tocou a superfície da fotografia. Sentiu o relevo do papel, o frio do registro, e algo mais. Uma vibração, quase imperceptível, percorrendo seus dedos. Mãe, tem algo diferente nessa imagem. Ela observou atentamente e, ao aproximar da luz, percebeu. Na foto, tirada segundos antes do teto desabar, o espelho rachado refletia uma cena impossível. No reflexo, atrás de Felipe, havia uma silhueta luminosa, flutuando entre os feixes de luz. O rosto era sereno, os olhos bondosos. Era o mesmo semblante de Chico Xavier. A mãe arregalou os olhos. Meu Deus!
Felipe, é ele. Mas Felipe apenas sorriu, um sorriso leve, quase resignado. Eu sabia. Eu senti. Nos dias seguintes, ele passou horas segurando aquela fotografia. Mesmo sem enxergar, podia ver, com a alma. Cada toque, cada vibração, parecia transmitir algo além da imagem. E numa dessas noites, quando tudo estava em silêncio, aconteceu. Ele adormeceu com a foto nas mãos. E sonhou. No sonho, estava novamente no salão do casarão. Mas agora o espelho estava inteiro, sem rachaduras. Do outro lado do reflexo, Chico Xavier observava com ternura. Felipe, o retrato que tiraste não foi apenas com a câmera. Foi com o coração. As mãos que te guiaram naquele instante não eram as tuas. Era necessário que perdesses a visão da terra, para ganhares a visão do céu. Felipe sentiu as lágrimas caírem. A voz continuou. Leva essa imagem até o grupo espírita de Pedro Leopoldo. Lá, eles te ajudarão a compreender o que ela guarda. A mensagem ainda não foi lida. Quando acordou, o quarto estava diferente. Um aroma suave de flores pairava no ar. E sob a mesa, ao lado da fotografia, havia uma folha de papel em branco. Mas no instante em que tocou nela, as letras começaram a surgir sozinhas, lentas, como se uma mão invisível as traçasse. A mãe, que entrava no quarto nesse momento, viu e caiu de joelhos, com o coração disparado. A caligrafia se formava diante dos olhos dela, letra por letra, em traços suaves. Quando o texto terminou, Felipe, sem ver, pediu: "Lê para mim, mãe, o que está escrito." Ela respirou fundo, tentando conter o choro, e começou a ler. Aos que buscam a luz na escuridão, saibam que a visão verdadeira é a da alma desperta. Não temas o que a vida te tirou, porque ela apenas te ensina a olhar de outro modo. A fé é o olhar que nunca se apaga. Chico Xavier. O silêncio que se seguiu foi quase sagrado. Felipe sentiu o corpo inteiro vibrar, e lágrimas escorreram livremente. Era como se o peso de meses, talvez de vidas, se dissolvesse naquele instante. Nos dias seguintes, ele foi até o grupo espírita da cidade. Levava consigo a fotografia e a carta. Foi recebido com carinho por Dona Alzira, uma mulher idosa de voz doce, que o guiou até a sala principal. Ela examinou a foto, olhou para ele e disse: "Meu filho, essa imagem não foi tirada por acaso. Chico sempre dizia que a mediunidade se manifesta onde há coração sincero. Você foi instrumento de algo maior. Essa luz que aparece na foto é a mesma que guia os que aprenderam a ver com o espírito." Felipe ouviu em silêncio, e um sentimento novo cresceu dentro dele: gratidão. Pela vida, pela perda, pela revelação. Por tudo o que o havia conduzido até ali. Naquela noite, ao voltar para casa, segurou a foto junto ao peito e disse baixinho: "Obrigado por me ensinar a ver." E pela primeira vez em muitos meses, quando fechou os olhos, viu. Não com os olhos físicos, mas com o coração. Cores suaves, luzes flutuantes, e ao fundo, a silhueta serena de Chico Xavier sorrindo, envolto em claridade dourada. A luz que voltou. Naquela madrugada, Pedro Leopoldo dormia em silêncio. O céu, coberto por nuvens densas, deixava apenas uma fresta por onde a lua insistia em iluminar o mundo. Felipe, sentado em sua varanda, segurava a fotografia e a carta psicografada. Não havia mais medo. Não havia revolta. Apenas um sentimento profundo de entrega. O vento soprava leve, e as árvores sussurravam como se conversassem entre si. A cada brisa, parecia ouvir novamente a voz suave de Chico: "Felipe, a luz nunca se apaga. Ela apenas muda de lugar." Foram meses de visitas ao centro espírita, de conversas com os trabalhadores, de estudo e oração. E quanto mais ele mergulhava naquele universo, mais percebia que a cegueira, em vez de um castigo, fora um chamado. Um convite silencioso para enxergar o que antes passava despercebido: o amor, a compaixão, a fé. Mas naquela noite, algo diferente estava prestes a acontecer. Felipe adormeceu na varanda. Sonhou que caminhava por um campo amplo e banhado de luz dourada. O ar era leve, o chão parecia feito de névoa e brilho. À distância, figuras translúcidas caminhavam em silêncio, irradiando serenidade. Entre elas, uma se destacou: Chico Xavier, sorridente, vestindo a mesma roupa simples de sempre, o olhar terno e acolhedor. "Filho, tudo o que perdemos na terra, ganhamos em aprendizado no espírito. A visão dos olhos é passageira, mas o olhar da alma é eterno." Felipe chorou. "Eu entendo agora, Chico. Perdi a luz de fora para acender a de dentro." Chico se aproximou,
estendeu a mão e tocou-lhe o rosto. Uma onda de calor e paz percorreu-lhe o corpo inteiro. Tudo começou a brilhar, como se o próprio sonho se dissolvesse em claridade. De repente, acordou. Mas algo estava diferente. O quarto não era mais um breu. Havia claridade. Fraca, difusa, como o nascer do dia por detrás das pálpebras fechadas. Felipe piscou várias vezes. E, pela primeira vez desde o acidente, viu uma forma. O contorno da janela. A luz do amanhecer. O rosto da mãe, em prantos, ajoelhada ao lado da cama. Mãe, eu estou vendo. Ela levou as mãos ao rosto, soluçando. Meu Deus, graças a Deus, meu filho. Os médicos, ao examiná-lo, não souberam explicar. Diziam que não havia razão física para a recuperação. Mas Felipe sabia. Sabia que o corpo apenas acompanhava a alma quando essa estava pronta para ver de novo. Nos dias seguintes, sua história se espalhou. A fotografia com a imagem luminosa e a carta de Chico foram levadas ao centro, onde ficaram expostas como testemunho da fé e da vida que continua além da matéria. Mas para Felipe, o verdadeiro milagre não estava na visão recuperada. Estava na mudança interior. Agora, cada pôr do sol, cada rosto, cada cor, tudo tinha um brilho novo. Via Deus nas pequenas coisas, nas dores e nas alegrias, e em cada gesto simples de amor. Certa tarde, sentado sob uma árvore, sentiu novamente o perfume de jasmim. Sorriu e murmurou: Obrigado, Chico, por me ensinar a ver. E o vento soprou suave, como se alguém o escutasse. Por entre as folhas, um feixe de luz dourada atravessou o ar, pousando sobre a fotografia que ele ainda guardava junto ao peito. No reflexo, por um instante, o semblante sereno de Chico Xavier parecia sorrir mais uma vez. A luz, enfim, havia voltado. E dessa vez, para nunca mais se apagar.